Ei pessoal, tudo bem? O pessoal tá chegando aí. Saudações condominiais. Estamos iniciando mais uma live. Nossa, que alegria! E hoje com a nossa querida mentora muito especial. Enquanto o pessoal vai chegando aí, tá? O pessoal já tá chegando aí, só um minuto. Estamos aguardando o pessoal chegar aí para que a gente possa de fato iniciar a live. Um abraço, meu amigo Vinícius Gobel, diretamente de São Luís. O pessoal chegando, Diogo, Paulo, engenheiro Paulo aí, Pitoco 2020. Desculpa, eu não sei quem é seu nome aqui no que está aqui no Instagram, tá bom? Rogério, meu querido Rogério, Academia Nacional do Síndico, Diogo. Todo mundo chegando, pessoal. Vou pedir a vocês, ó, aperta no aviãozinho, envia aí para pelo menos mais umas 10 pessoas, enquanto eu faço aqui a mesma coisa, tá? Enquanto a nossa querida Gil entra aqui na live, tá bom? Posso pedir esse favor a vocês? Vamos espalhar esse conteúdo, vamos espalhar essa live, tá? Pro pessoal, enquanto eu também faço aqui a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, só um minuto, tô convidando aqui o pessoal para nossa live, gente, de sucesso, começando aí agora. Façam isso também enquanto eu estou fazendo aqui, tá bom, gente? Pronto. Enviei aqui para uma quantidade legal de pessoas. Olha, a Gil já chegou, pessoal. Vou abrir aqui vou colocar a Gil oficial e iniciarmos oficialmente aqui a live. Quero também saudar meus amigos da Abrasconde chegando aí, queridos amigos da Abrasconde. Olá! Olá, saudações condominiais! Saudações condominiais! É isso aí, olha o pessoal chegando, Gil. Eu tô dando uma aquecida aqui na audiência, tá? O pessoal chegando para a gente fazer sua apresentação oficial. Deixa eu só anotar aqui o horário oficial que iniciamos, para eu não ficar perdido lá na hora do encerramento, tá? Para a gente poder Certo. aproveitar ao máximo essa live aí, todos os minutos possíveis e imagináveis. Ok, hora anotada com sucesso. Pessoal, sem mais delongas, vamos começar. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo, vamos tocar a live, tá bom? Então hoje é a nossa quinta live oficial aqui no Instagram, hoje com uma convidada muito especial, ela que escolheu estar não só comigo, mas com cada um de vocês que estão acompanhando aí agora, ela que é a nossa coach oficial. Vou fazer a apresentação dela, logo em seguida ela entra, tá bom? Vou baixar a cabeça porque eu não tenho como decorar tudo que a Gil representa, tudo que ela faz. Então eu vou ter aqui que fazer uma leitura rapidinho, tá bom, Uma gente? cola, né? Sinceridade total, né? Não dá pra gente ficar de jeito nenhum sendo irresponsável enganando as pessoas. É a cola, com certeza. Gente, o nosso tema hoje da live é como manter as relações saudáveis dentro do condomínio. Muito importante, é uma habilidade que nós precisamos ter. E aí eu convidei a nossa coach, Gilmara Gonçalves, ela que é apresentadora da Record TV, ela é escritora, ela é uma TEDx speaker. Você sabe o que é TEDx? Vai lá depois no Google, pesquisa, vai no YouTube e durante aí o tempo da fala, se der para ela falar um pouquinho o que é TEDx speaker, daqui a pouco ela vai falar, porque eu mesmo sou fã da TEDx, tá? Ela é a nossa mentora e coach de relacionamento. Gil, é isso aí. Saudações condominiais, sejam muito bem-vindos. Dê uma saudação inicial aqui para o nosso público e já já eu falo mais um pouquinho. Saudações condominiais para você, Daniel, para todos que estão aqui. Eu me sinto muito honrada por esse convite. Espero de verdade poder contribuir para que as relações, não só dentro do condomínio, como todas as relações pessoais, possam ser melhoradas a partir de agora. Perfeito. Olha, nessa live nós vamos trabalhar alguns pontos, como acabar seus medos, romper seus castores, te ajudar a ser mais resiliente, desenvolver o seu equilíbrio emocional, tá? Te fortalecer e te conduzir a uma vida de mais vitórias, tá? Óbvio que vai ser muito rápido, então não tem como a gente se aprofundar, tá? Mas pelo menos estimular esses pontos. E tem uma frase que a Gil fala, uma das frases, ela tem várias frases, mas dentro do livro dela, vou destacar logo uma frase, que não basta ter o lado externo bonito, um corpo perfeito se o interior estiver podre. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aqui nessa live, tá bom? Então vem comigo entender o que de fato é belo e o que vai te ajudar a manter as suas relações saudáveis em seu condomínio. Vem lá, Gil. Posso começar fazendo as perguntas, Gil? Pode? Mande brasa. Pronto. Então a gente preparou aqui 4 perguntas para que a gente pudesse estar tratando do assunto, tá?
E vocês que estão assistindo também podem e devem colaborar enviando a sua dúvida e a gente vai estar interagindo sobre isso aí também, tá? Então, coloquem as suas dúvidas, no momento oportuno nós vamos responder aqui a vocês e vamos aproveitar a nossa especialista aqui presente. Gil, eu quero começar com uma pergunta muito interessante. Como fazer com que as pessoas cumpram as regras dentro do condomínio? Viver em condomínio é ter sim que cumprir regra. Como fazer isso de maneira sutil e de maneira leve? Excelente pergunta, Daniel, porque primeiro não tem como fazer com que as pessoas cumpram regras, né? As pessoas têm uma forte tendência, nós temos uma forte tendência de não cumprirmos regras. O que é que a gente precisa entender? De estipular as nossas próprias regras, né? Quando eu coloco um manual das regras da Gil, eu começo a cumprir as minhas regras. Uma vez que eu formo um núcleo familiar, eu vou estipular as minhas regras dentro daquela família. Eu estou falando eu, Gilmara, mulher. No caso, eu entendo também que no contexto familiar, o homem, as regras dele vão permanecer, né? Porque aí a gente entra em outra esfera, que é a mulher submissa, mas que é uma regra, são regras em conjunto. Então, feitas as regras do lar, os membros daquela comunidade, que é o lar, a família, vão cumprir aquelas regras. Regras muitas vezes explícitas, muitas vezes implícitas, mas que existem regras, né? Feito isso, uma vez que eu cumpro as minhas próprias regras, eu cumpro as regras familiares, aí sim eu sou um sujeito pronto para cumprir as regras em outra comunidade, no caso, no condomínio. Então não precisa ser estipulado para mim que é preciso cumprir regras. Eu frequento um condomínio que está lá no elevador, o uso de máscara agora é obrigatório. E as pessoas fazem o quê? Circulam sem máscara dentro do condomínio. Então, essa pessoa ela está negligenciando a própria saúde. Percebe que ela não está cumprindo as próprias regras? Ela não tem regras pessoais, ela não tem seus próprios limites. Então, aí a culpa vai ser do agente que está estipulando essas regras. No caso, o síndico. Mas aí é preciso a gente lembrar do ponto da autorresponsabilidade. É preciso trazer para mim qual é a minha obrigação, qual é a minha responsabilidade nesse contexto. Porque se cada indivíduo cumprir suas próprias regras, fizer o que realmente cabe, a vida social em comunidade, inclusive dentro de um condomínio, será muito mais facilitada. Não vai haver treta, entre outras, né? No popular, zero treta. Vai ser uma convivência facilitada. Tem uma mosca aqui. Vai ser uma convivência, vai ser uma convivência mais facilitada. Mas aí percebe que a autorresponsabilidade depende do indivíduo e não do contexto social? Perfeito, perfeito. Perfeita colocação, Gil. Perfeito. Pessoal, quero aproveitar para agradecer aí a quantidade de coraçõezinhos. Ó, deixa eu te explicar. Quanto mais vocês colocarem coraçãozinhos aqui, vocês vão estar dando dois recados. Um para mim e para Gil, que a gente está sendo relevante para vocês, que o conteúdo está bom. E tem o segundo recado que também é muito importante e interessante. Quanto mais coraçõezinhos vocês apertarem, o Instagram vai entender o seguinte: olha, esse conteúdo é interessante, vou entregar para outras pessoas que provavelmente até não são nossos seguidores ou até que seguem que não viram ainda essa notificação. Então, ajuda o Instagram. Sim. Vocês estão dando um recado para o Instagram. Instagram, tragam mais pessoas para cá, tá? Daniel, então, inclusive, por falar em pessoas que estão aqui, eu quero agradecer a minha audiência e quero ressaltar a presença de Issal Imamura, que é o maior ilusionista brasileiro, está aqui na nossa live agora. Issal, obrigada por sua participação, isso nos honra muito. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, ô Gil, é a primeira vez que você fala para o público de condomínio, não é, Gil? Que legal, hein? Pois é. Estou muito honrada por isso. Gil, fazendo a ligação com essa primeira pergunta que nós fizemos, e o síndico, como que ele deve se posicionar em relação a essa questão das regras? O que é que você recomenda nesse sentido? Pois é, o síndico ele está exercendo um papel de líder, né? Então, assim, o síndico precisa ter governo sobre sua própria vida para só então governar outras pessoas. E o líder lidera pelo exemplo e não pelas regras impostas lá num papel, né? O líder lidera pelo exemplo. Então, o líder que foi instituído, o líder escolhido pelaquela comunidade, primeiro ele se colocou à disposição para ser. Então, ele precisa estar pronto para isso. E ele também precisa lembrar da autorresponsabilidade, do quanto ele precisa cumprir aquelas regras. Ele e a família dele. Porque, como eu falei no início, o líder lidera pelo exemplo, né? Então, não adianta estipular ferro e fogo, regras e leis, porque isso não vai funcionar, né? Eu entendo também que o líder ele deve ser flexível. Entender que ele tem ali, ele é general, né, de um exército. Tem soldados ali. Os soldados precisam estar na posição deles para cumprir as regras dadas pelo general. E o general precisa se posicionar como tal. Porque não dá para ser general e ser amigo do soldado.
O síndico tem que ser inimigo de todo mundo. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando sobre posicionamento. As pessoas só respeitam o quanto você se respeita, o quanto você respeita a sua função, o quanto você respeita as suas próprias regras, o quanto você é líder. E aí a liderança vai ser fluida. E eu volto sempre para a esfera do posicionamento. Quem não se posiciona abre espaço para qualquer coisa. Por exemplo, eu estou sentada em uma cadeira agora. Eu estou bem posicionada nela, você não está nem conseguindo enxergar a cadeira que eu estou sentada. Mas se eu me sentar assim, por exemplo, eu abro espaço. E esse espaço pode ser preenchido por qualquer coisa. Então eu preciso estar bem posicionada na minha função, equilibrando a minha coroa de líder naquele momento, de general daquela guerra onde tem soldados. Então eu entendo que o síndico, ele deve ser sim flexível, porque a gente não está falando de objetos, a gente está falando sobre pessoas. Pessoas são singulares, cada uma traz as suas dores, as suas crenças. Então, para administrar tudo isso, precisa ter muita sabedoria. Não adianta conhecer lá toda as regras, as leis impostas pelo aquele condomínio, né? Não importa isso, ele tem que ter sabedoria, porque conhecimento é bem diferente de sabedoria. Então, o líder precisa ser muito tolerante, né, para lidar com essa situação de maneira mais fluida, visando sempre o bem comum. Não o benefício porque sou a síndica, nem o seu benefício porque somos amigos, então eu vou beneficiar você em detrimento do outro. Mas é de forma fluida e benéfica para todo mundo, afinal, eu estou ali representando uma comunidade, né? Então, o meu principal objetivo é que todos estejam bem naquele ambiente, que seja favorável para todo mundo. Muito bem. O síndico realmente ele tem que ter pulso e tem que procurar, sim, fazer também uma gestão participativa para que as pessoas possam, vamos dizer assim, até jogar no time dele, não é, Gil? Exato. Exato. Ele faz parte daquela comunidade. Ele não é uma pessoa terceirizada que vai lá de vez em quando. Então, assim, as dores do morador é as dores do síndico. Ele, antes de ser síndico, ele é morador. E amanhã ele pode voltar a ser morador, ser soldado, né? E obedecer Eu às quero regras só de um líder. fazer um acréscimo. Inclusive, é porque você não é da área de condomínio, mas óbvio, isso é natural, tá? Nós temos alguns casos, tá, em Terceirizados, que né? os síndicos eles não moram no empreendimento, que no mercado chamamos de síndico profissional. É um síndico que vai lá prestar um serviço, algumas horas, ele sempre está disponível, ele tem X horas que ele entrega ali, tá? Então tem alguns casos que ele não mora no empreendimento, principalmente esses edifícios comerciais, tá? Sim, é como o Ronaldo está falando aqui no caso dos síndicos profissionais, né? Isso Então, mesmo, isso ele, mesmo. pela expertise dele, ele vai entender das dores daquela comunidade, né? Porque ele tem Perfeito. expertise, senão ele não estaria naquele cargo. Então, outrora, ou durante esse mesmo espaço de tempo, ele também é morador ou tem uma sala comercial em algum prédio. Então, ele E percebe que em todo o tempo ele está exercendo os dois papéis. Então, ele precisa ter pulso e posicionamento enquanto líder e precisa ter a flexibilidade e a tolerância, porque ele também está do outro lado da situação. Então, a gente volta, eu sempre friso isso em todas as áreas, né? Equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. É tão clichê, é tão comum, mas em todas as áreas é o que mais se encaixa, né? É. Ô, Ju, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos falar um pouco agora dos condôminos. Eu acho que é importante a gente tratar também dos condôminos, porque a gente entendendo os condôminos, tudo fica mais fácil para a gente que lidar tanto aí com eles. Você acredita ser possível haver um bom relacionamento entre os condôminos, os moradores dentro do condomínio, Gil? Sim, eu acredito, desde quando esses moradores sejam pessoas emocionalmente saudáveis. Sabe aquela historinha, aquele ditadozinho que diz que quando Pedro fala sobre João, Pedro está falando mais de Pedro do que do próprio João? Então, assim, as pessoas emocionalmente saudáveis, Daniel, elas vão se relacionar bem em qualquer lugar. Se estiverem num presídio, se estiverem no céu, onde for, no céu ou no inferno, elas vão se relacionar bem. É aquele ditado popular, a política da boa vizinhança. Então, a chave mestra do universo é realmente a inteligência emocional, é a saúde emocional, que durante esse período de pandemia, a gente está ressaltando muito quem tem e quem não tem saúde emocional. Em momentos de crise, isso pesa muito. E realmente a inteligência emocional é a chave mestra do universo. Se a gente for falar no aspecto de empresas, existem três tipos de investimento para a empresa, que é o investimento intelectual, é o investimento financeiro e o investimento emocional.
O intelectual é a ideia de um projeto. Então, qualquer pessoa pode ter uma ideia, a gente pode modelar outras ideias que já estão dando certo em outros países. Enfim, a internet está aí para nos munir com muitas ideias, inclusive, né? O capital financeiro, Daniel, se eu não tiver o capital financeiro, eu posso pedir emprestado a você, eu posso fazer um empréstimo no banco, eu posso pedir emprestado à família, não é o problema também. Mas o capital emocional, se eu não conseguir gerir a minha empresa, e aí a gente vem para a questão do condomínio, se eu não consigo gerir a minha família, não tenho inteligência emocional, não consigo me relacionar bem comigo, não me relaciono bem com o meu cônjuge, não me relaciono bem com os meus filhos, porque agora estamos juntos ali, já está tendo, né, separações, crises nos relacionamentos, como é que eu vou me relacionar bem em comunidade? E o condomínio é uma comunidade maior. Então, às vezes, as pessoas não sabem nem quem é o vizinho, não se relaciona bem com o vizinho. Lembrando que o vizinho é o agente social que está ali perto, que é, além de ser um amigo, além de poder fazer parte da família, por que não? Ele seria a primeira pessoa a me dar um socorro, caso eu precisasse. Porque nós não estamos numa bolha sozinhos no mundo, né? Todo mundo precisa do outro. E só os fortes pedem ajuda. Só os fortes conseguem admitir que precisam do outro. Os fracos não. Eles não têm nem inteligência emocional para isso. Verdade. Gil, olha que pergunta legal que chegou exatamente dentro disso aí que você está falando, por isso que eu vou fazer aqui. Quero mandar um abraço grande e saudações condominiais para minha querida Hilária Gama, diretamente aí de Belo Horizonte, ela que é nossa apreciada aí da grande BH, é uma pessoa que contribui bastante com o papo condominial também. Olha a pergunta da Hilária Gama. Como lidar, Gil, como lidar com divergências entre dois moradores que têm características de psicopatia, Gil? Qual a tua recomendação nesse sentido? Isso é comum no condomínio, né? Infelizmente. Sim, no ciclo social como um todo, né, Daniel? Estamos cercados no trabalho, no condomínio, de pessoas que têm problemas emocionais, né? Só que daí é o seguinte, Hilária, né? Deus não fez ser humano com alça de mochila, Hilária. A gente não precisa carregar ninguém, graças a Deus, né? Não tem alça de mochila. Então a gente não precisa carregar ninguém. Se alguém tem problema de psicopatia, o problema é dele. Ah, isso interfere na minha vida. Em que ponto? Então eu vou buscar resolver, se é no contexto daquela comunidade do condomínio, pelas leis que é instituída aquela instituição. Se eu não busco, se está me incomodando a tal ponto e eu não consigo resolver de forma legal ali dentro, eu vou buscar os meus direitos perante a lei, né? Porque se está perturbando a minha vida. Hilária, eu costumo não gastar energia com o que não vai acrescentar para a minha vida. Porque isso fala sobre eles. Eles têm problema. Se eles não reconhecem que tem esse problema e não buscam ajuda, é problema deles. Agora, se está interferindo na minha vida, eu vou buscar solução. Porque aí a minha paz é o meu principal ativo e ela é inegociável. Certo? Então, se faz sentido para você, você busca ajuda na área do direito, enfim, na área que fizer sentido que esse problema está interferindo. Mas fala sobre o outro, entende? Você não tem que carregar o problema dos outros. Não gaste energia com isso. Não gaste energia nem sequer se importando, a não ser, como eu falei, que interfira na sua paz, na paz do seu lar. E daí, se a sua paz for bem como é para mim, um ativo realmente negociável, você busca os seus direitos, porque você é um agente social que tem direitos naquela comunidade. Muito legal. Pessoal, minha amiga, um abraço aqui para minha amiga Dilma, aqui de Aracaju. Ela colocou aqui uma mensagem que minha imagem está turva. Quero perguntar para vocês também se minha imagem está turva. Está turva, é. Tá toda craquelada. Talvez seja a internet, Daniel. Deixa eu ver se eu consigo alternar para o 4G aqui, se melhora, tá? Eu vou desabilitar o Wi-Fi e habilitar o 4G. Acredito que não vai cair, não. É só rapidamente ele dar uma congelada e volta, tá? Vamos lá. Tá. Enquanto isso, aqui pra ver. Eu vou respondendo aqui, Ronaldo. Muito fechados. Daniel, voltou. Tá perfeito agora. Melhorou. Sim. Opa, que maravilha. Obrigado, Dilma. Você que me deu toque aí. Minha amiga Dilma deu toque aí.
Muito obrigado. Gil, eu acabei me cortando, desculpa. Você estava falando, quer continuar ou eu posso retomar aqui? Fica à vontade, Gil. Pode retomar. Enquanto você estava aí nessa transição de internet, eu falei para o Ronaldo, ele perguntou qual era a receita prática para buscar inteligência emocional. Eu falei, contratando uma coach. Mas a gente Muito bem. consegue trabalhar muito essa área e realmente inteligência emocional é a chave mestra do universo. Os relacionamentos hoje, né, principalmente nesse momento de crise, de isolamento social, em que precisamos estar conosco, primeiramente, né? E no contexto familiar, aí se descobriu que as pessoas não sabem se relacionar consigo mesmas, não sabem ficar em silêncio, sozinhas, isoladas, porque as pessoas estão tão envolvidas ali na correria do dia a dia, resolvendo os problemas diários, que ela não para se comunicar consigo, para meditar, para fazer a meditação, para buscar fortalecimento espiritual. As pessoas não param para se ouvir, elas têm dificuldade de parar. E isso gera até uma culpa, né? As pessoas se sentem culpadas por ter que parar, tem que estar produzindo 24 horas e não é assim. E aí outro problema que surgiu foi relacionar com a própria família, porque muitas vezes voltamos para casa só para fazer as refeições ou só à noite, né? E a gente fica ali no celular. Enquanto isso, sobra muito pouco tempo de qualidade jamais para com a família e vai dormir. O tempo vai passando, as contas estão pagas, então tá tudo bem. E não é assim. E agora as pessoas precisaram se relacionar e perceberam que tem dificuldade para isso. Então a inteligência emocional começa para si, com o outro, para um contexto social, para um contexto profissional, ou seja, em todas as áreas. Realmente a chave mestra do universo. Gil, isso que você está falando é tão verdade e faz tanto sentido. Olha só o que a Eleonora Cruz e a Labela Lola Moda, nossa querida amiga, colocou aqui, ó. A Eleonora colocou, moro há 3 anos em meu condomínio e não conheço meus vizinhos. Ela mora, gente, não é 3 meses, nem 3 semanas, são 3 anos e não conhece os vizinhos. Ela botou, acho tão estranho o comportamento das pessoas, muito fechados. E Labela Loura colocou, oi, Xará, também Que ela ela é achou Leonora também. estranho. Isso. Ela botou, oi, Xará, também acho estranho. Alguns nem nos cumprimentam. E o pior, não respondem ao cumprimento, porque nós somos educados, mas as pessoas não respondem. Por que isso, Gil? Como melhorar essa parte? Então, eu sou muito extrovertida. E eu morei muito. Hoje eu moro em casa, mas eu já morei muito tempo em condomínio. E eu realmente era amiga das pessoas dos andares, né, diferentes dos meus. Mas isso é muito comum. A gente entrar no elevador, por exemplo, cumprimentar e todo mundo calado está. Né? E eu faço o quê? No outro dia cumprimento novamente. Porque isso fala sobre mim e não sobre eles. Né? Aí a gente vai do princípio da educação. As pessoas não têm educação naquele contexto. As pessoas que se fecham, elas estão ali tão fechadas nos seus problemas. Isso também fala sobre elas e não sobre nós, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que cada um só dá o que tem. Eu sou uma pessoa que, até meu filho diz que eu faço amizade com o motorista do Uber na primeira quadra, né? Eu já tô amiga de infância do motorista do Uber. Mas é uma característica de se comunicar. Isso fala sobre mim. As pessoas que são fechadas e que não querem se relacionar, falam sobre elas, sobre as dores delas. Então, é um problema delas. Eu vou continuar fazendo a minha parte. E aí é sincronicidade. Quando eu encontro pessoas que também são assim dentro do condomínio, em qualquer outro espaço, vai gerar uma amizade. Mas aí se eu modelar, se eu repetir o comportamento delas, repetir esse padrão, eu também vou entrar no elevador assim ficarei, sairei quando chegar ao meu andar. E eu vou passar 3 anos, 10 anos morando naquela comunidade sem conhecer as pessoas. Mas aí eu posso fazer o contrário, sempre fazer a minha parte, sempre cumprimentar, sempre perguntar se está tudo bem, fazer um comentário aleatório do momento, puxar um assunto. Né? Eu garanto que também, se chegar a esse ponto de eu ficar ali falando sozinha, né? Aí vai continuar falando sobre as pessoas e não sobre nós. Então, assim, é fazer a nossa parte. A comunidade, as pessoas estão cheias de suas dores, né? Se resguardando ali, se fechando nesse mundo, se entristecendo, desenvolvendo depressão. Né? Então, é escolha. O que é que você escolhe? Ser uma pessoa comunicativa, que promove amizade, ou ser aquela pessoa que também, todo mundo está calado, é calado que eu vou estar. É escolha. Verdade. Gil, vou fazer uma outra pergunta que faz todo sentido com essa... Estamos chegando aqui a 20 minutos de live, né? Daqui a pouquinho, chegando já na metade aí da live. Vou fazer uma pergunta que faz todo sentido com tudo que você perguntou e acredito que você vai conseguir nos orientar bem nesse sentido. Vamos lá. Gil, qual a fórmula, se é que existe, para promover uma transformação na nossa forma de agir e se relacionar? O que é que você recomenda nesse sentido?
Ó, primeiro essa coisa da transformação, né? É subjetivo, né? É abstrato a gente falar sobre transformação, mas é algo real, é algo para mim que chega a ser palpável de tão real que é. A gente está vivendo num momento em que a exigência da transformação está sendo externa, né? Os fatores externos, a crise sanitária que está evoluindo, né? Que ainda não acabou, é bem no gerúndio, para uma crise financeira muito grave, inclusive, nos exige mudanças, né? Mas, na verdade, Daniel, a necessidade da mudança é interna. A gente precisa mudar o tempo todo, a gente precisa entender que é preciso mudar. Porque, assim, tem um filósofo chamado Sêneca que fala que faz parte do processo de cura o desejo de ser curado. Então, se eu não entendo, eu desejo ser curado, faz parte do processo de cura, ao invés. Se eu não entendo que eu preciso de transformação, eu nunca vou buscar evolução, autoconhecimento, inteligência emocional. A partir do momento que eu entendo o que eu preciso, aí é o primeiro passo, eu vou buscar. Né? E a chave, a porta da transformação, ela só tem maçaneta do lado de dentro. Ou seja, eu preciso realmente entender que preciso de transformação e querer buscar essa transformação. E daí temos N caminhos. Eu não tenho dinheiro agora, a crise financeira me pegou para pagar uma mentoria, um coach, uma terapia, enfim, tá aí o Google, você pode buscar. Tem N palestras, tem muitos conteúdos, infinitamente conteúdos que podem agregar para a sua vida. Tem livros que você pode baixar gratuitos na internet. Então, é busca, né? A transformação é busca. E quando a gente se torna um agente de transformação, Daniel, uma vez que eu me transformo, eu me torno um ser humano com autocontrole, com gestão das minhas emoções, que eu entendo a necessidade de me relacionar bem com as pessoas, que eu preciso ter sabedoria, preciso ter inteligência emocional para me relacionar, porque você é diferente de mim, que é diferente de Maria, que é diferente de Patrícia, somos seres diferentes. E entender os limites e respeitar essas diferenças, uma vez que eu chego nesse patamar, o meu radar vai ser todo impactado. Eu vou impactar, sabe, a minha família, que impacta os amigos dele, a minha irmã. A minha irmã tem as amizades dela, vai impactar lá. Essas amizades dela, uma vez transformadas, também vão impactar outras pessoas. Então, assim, é entender que eu não posso mudar o mundo. Outrora, há alguns anos, eu queria mudar o mundo, realmente. Queria mudar o mundo, que eu posso mudar o mundo. Não, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesma, me tornar um ser humano melhor, querendo ter alta performance cada dia mais. Então, uma vez que eu busco essa alta performance, começando aqui, porque aqui é a cabine de controle, aqui é onde está a gestão das nossas emoções. Uma vez que eu tenho domínio sobre isso, eu consigo impactar na vida do outro. Aí volta aquela minha fala inicial, a gente só dá o que tem. Então, assim, se o meu copo, ele tem água aqui, mas se ele estivesse vazio e você estivesse desidratado, morrendo, me pedindo água, eu não tenho, Daniel, eu não consigo te dar. Eu querendo salvar a sua vida, mas eu não tinha. Então, assim, agora que eu tenho, eu posso te dar. Porque a gente só dá realmente... um brinde. A gente só dá realmente o que a gente tem. Então, é isso, é busca. Primeiro, eu vou ser beneficiada e realmente tem que ser por mim, porque eu sou minha prioridade, cada um deve ser a sua prioridade. A gente busca o autoconhecimento, o crescimento por nós mesmos. Uma vez feito isso, a gente vai começar a impactar. Inclusive no nosso ambiente, na comunidade de um condomínio, né? Porque uma pessoa curada, sem dores, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, uma pessoa que não está esburacada, né? Cheia de dores, cheia de feridas, ela vai se relacionar bem com todo mundo. Não teria por que não. Ô Gil, sabe o que uma das coisas que eu mais gosto do nosso segmento condominial? Eu até falo que o segmento condominial é a nossa cachaça, sabe? Até quem não bebe quer beber dessa fonte, quer beber dessa bebida, mesmo que é uma forma pejorativa de falar. Por quê? No segmento condominial, todos os dias, nós temos um desafio diferente. Todos os dias. E aí, falar de relacionamento no segmento de condominial também é muito importante, por isso que o pessoal está batendo bastante palma, colocando o coraçãozinho, dando bastante depoimento do quanto está fazendo sentido para cada um que está aqui presente, joinhas, tá? Por quê? Aí eu queria que você agora enfatizasse um pouco algo que eu enxerguei que dá para colocar aqui nesse momento, que é o seguinte: nós lidamos com diversos tipos de faixa etária. Tipo assim, a gente não lida só com... Existem profissões que você lidar com determinados tipos de faixa etária. Mas nós, nos empreendimentos, lidamos com muitas crianças, jovens, adultos, idosos. Não dá nem para colocar assim... Óbvio, tem condomínios que tem um percentual aí maiores de uma faixa ou de outra, mas, de verdade, é muito misto.
E aí acredito que a forma de lidar com cada um deles, né? Aí eu vou falar das crianças, tem gente que faz, que eu acho muito legal, é o projeto do Síndico Mirim, para empoderar as crianças, para as crianças, tipo assim, quando você coloca uma criança para ser um Síndico Mirim, como é que ela já se sente? Ela passa a cobrar dos coleguinhas, os coleguinhas já começam a criar uma conscientização, sabe? Então, para a gente do segmento condominial também é importante esse cuidado e as diferenças com essas faixas etárias, Gil. Fala um pouco sobre isso, como a gente lidar com isso. Perfeito, Daniel. Apesar de sermos seres singulares, a gente vive em sociedade. Então, a gente tem que ser tratado de forma plural. Por quê? Aquilo que eu falei. Respeitar as diferenças. A gente volta para a esfera do relacionamento, sobre relacionar-se. Quando eu me relaciono bem comigo, eu entendo os meus limites, eu tenho as minhas próprias regras, eu vou respeitar as suas regras. Eu vou entender que você também, Daniel de hoje é que dia 13 de maio, não é o Daniel que acordou e é hoje, é o Daniel de uma construção, inclusive desde que veio lá da infância, porque as principais crenças deles foram formadas lá. Então é a prática da empatia, Daniel. Quando eu consigo ter empatia sobre o outro, e aí indifere a idade. Porque eu vou ter empatia sobre o ancião, eu vou ter empatia sobre a pessoa que tem idade que eu, super jovem. Eu vou ter empatia sobre o adolescente, eu vou ter empatia sobre a criança, vou entender que é só uma criança. Então eu não posso ser rígida como eu seria com um jovem ou com um adulto que tem consciência muito maior sobre aquela regra. Então, viver em sociedade é isso, é relacionar-se. E isso começa na nossa família. Aliás, eu ouso dizer que começa conosco mesmo. Porque se eu não respeito as minhas próprias regras... Eu tenho uma ferramenta do coach muito interessante, que aparentemente é simples. Liste seus valores, seus principais valores. A pessoa vai lá. Eu sou família, solidariedade, paz, amor, fé, enfim. Lista os próprios valores. Coluna 1. Coloque a ordem de importância para você. Aí a pessoa vai lá e... Não. Paz é a número 1. Amor é 2, fé é 3, família é tal. Agora coloque a ordem do que você realmente vive. Aí, pronto, a treta começa aí. Porque dá uma incongruência. As pessoas percebem que elas não vivem os seus principais valores. Então, se você não vive a sua principal regra, qualquer coisa serve. Você vai negociar por qualquer... Eu vou trocar minha paz por qualquer coisa, porque se ela é número 1 de importância para mim, mas eu não a vivo, quando eu vou para numerar o quanto eu vivo a minha paz, ela está número 5, eu troco ela por qualquer coisa, faço um escambo qualquer. Então, assim, volta sempre para a esfera do relacionamento, relacionar-se consigo para que você se relacione bem com o próximo. E uma das ferramentas chaves para isso é a prática da empatia, né? Quando eu me coloco no seu lugar, tá, Daniel pisou na bola comigo, meu vizinho, ou o vizinho de baixo, o vizinho de cima, ficou me perturbando. Tá, vamos lá, empatia. Por que ele fez isso? Talvez ele não esteja vivendo um bom relacionamento com a esposa dele. Tá, então eu vou conversar com ele. Então eu não preciso chegar lá derrubando a porta de Daniel, ligando para a portaria, sabe, gritando com o síndico, porque esse comportamento vai falar sobre mim. Né? Eu vou e tal. E mesmo que seja a 10ª vez, eu vou procurar os meus direitos, enfim, porque não está resolvendo da forma, né, amigável, por assim dizer. Mas é empatia, é olhar para o outro, é entender porque o outro está agindo daquela forma. Ah, mas eu vou ter que entender o outro a vida toda, sou obrigada a isso. Não, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Todo mundo é livre, inclusive para se mudar daquele local. Não, eu realmente gosto de som alto, eu realmente ando de salto, não dá para viver aqui. Tá, vou viver em um condomínio mas eu não abro mão de viver em condomínio. Temos a opção de condomínio de casa. Não, realmente aqui também não consigo cumprir regras. Aí é autorresponsabilidade, é entender. Eu não consigo cumprir as regras, então eu vou morar numa casa residencial sem ser em condomínio. É autorresponsabilidade, né? Sim. E eu até, Gil, falo também que você falou que a pessoa da infância que eu nasci até hoje realmente sou outra, diferente. E aqui enfatizo o período que conheci e que passei a fazer os processos de coach. Você conhece detalhes da minha vida, então acho que um coach de relacionamento, ele também é para isso, e você me orientou muito bem, e você tem observado a nossa evolução, essa nossa entrega, a forma que a gente se apresenta, a forma que a gente se relaciona. Então, também eu falo que é muito importante, tá? Esse coach de relacionamento. Vocês estão vendo a diferença de quem era Daniel há 3 anos atrás, quando começamos com o Papo Condominial, quem a gente é hoje, principalmente aí nos últimos
uns 6, 8 meses para cá que a gente começou esse processo com a Gil, tá? E aqui quero aproveitar em público para agradecer o quanto você tem contribuído aqui na nossa carreira, né, do CIO do Papo Condominial, um Papo Condominial como um todo. Aqui é uma declaração pública do quanto você tem feito a diferença. E aí, durante esse processo, para o pessoal entender na prática, durante esse processo, a gente recebe bastante orientação, a gente recebe sugestões de leituras, atividades, tá? E aí, vou destacar 2 livros. O primeiro é o seu próprio livro, que ele realmente me ajudou muito, e eu quero trazer um exemplo aqui para a live, tá? Que eu tenho um grande amigo no segmento condominial também, que ele utiliza algo que tem aqui, ó, Gil. Quando eu vi isso aqui no seu livro, lá no capítulo 8, pessoal, a gente daqui a pouquinho vai falar como é que faz para você adquirir o livro da Gil, tá? Mas, olha, no capítulo 8 da Gil tem um capítulo que se chama O Prazer de Ser Quem É. Quem Deus me criou para ser, certo? Ela fala muito bem um capítulo aí só sobre isso, tá? E eu fiz aí uma comparação com um livro, com um filme que eu assisti, que chama A Procura da Felicidade. Faz todo sentido aquilo que está escrito nesse capítulo aí, do capítulo 8 do livro da Gil. Eu vou destacar 2 frases, tá? E meu amigo, inclusive, meu amigo Odilei Rocha, não sei se ele está aqui, se ele estiver aqui, dê um alô aí, que eu estou citando um exemplo da sua palestra, que ele coloca aquele vídeo, que é o Will Smith e o filho dele, tá? Onde eu vou destacar 2 frases. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer alguma coisa. Essa é uma frase. E a outra, não deixe que te façam pensar que você não é capaz de fazer algo porque essa pessoa não consegue fazer. Pessoal, vocês assistiram esse livro? Cara, é difícil não se emocionar quando a gente assiste aquele livro, tá? Onde, primeiro, ele joga uma pegadinha pro filho, né? Ele vai lá e tenta desestimular o filho para ver qual é a reação do filho. E realmente ele coloca o filho dele lá para baixo. E depois ele vai e entra com essa lição e fala... E quando eu li isso aqui no seu livro, Gil, parecia que eu estava assistindo o filme de novo, Gil. Fala um pouco sobre isso. Isso que você foi tão feliz de colocar lá no livro. Primeiro, Daniel, gratidão pela sua validação. A gente aprende, inclusive, a importância de validar o outro. Eu me sinto muito honrada por isso, porque faz parte do meu propósito. Então, eu sou grata e isso não me envaidece, mas é combustível para seguir fazendo o que eu estou fazendo e tentando me aperfeiçoar cada vez mais para contribuir com a vida do outro. E eu quero, em seguida, também te parabenizar, aproveitando aqui o momento validação, pelo profissional que você está, sabe, cada dia melhor, porque não há nada bom que não possa ser melhorado. Você já conhecia um Daniel incrível que fazia uma gestão sensacional do Papo Condominial. Hoje você é muito melhor e eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor ainda do que é hoje. Então, assim, parabéns por estar realizando, inclusive essa sequência de lives, trazendo temas, né, pertinentes. O relacionamento, as pessoas quando falam coach de relacionamento, acham que linka logo o relacionamento conjugal e não é só isso, o relacionamento consigo, buscando a sua auto-performance para que você consiga se relacionar bem na vida profissional, financeira, se relacionar com o seu dinheiro, enfim, em todos os aspectos. Sobre isso aí, Daniel, a gente vem para a crença de identidade. Quando eu sei verdadeiramente quem eu sou, quando eu sei para que eu fui criada, qual é a minha essência, quais são os meus princípios, tipo, da onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Eu estou ciente disso, ciente do meu valor, ciente do quanto eu sou incrível, especial. E aí, só abrindo parênteses nessa identidade, nessa coisa da crença de identidade, nós temos 5 tipos de identidade. Que é a identidade de Cristo, para quem crê, obviamente. A identidade dos nossos pais, que é o que os nossos pais colocam em nós, e isso vem enraizado com as crenças deles. A identidade cultural, que é a do nosso país, né? Somos um país do samba, do futebol, da bunda, de pessoas que dá sempre um jeitinho. A crença pessoal, a identidade pessoal, que é como a gente se vê. E a identidade de como as pessoas nos veem. Gente, abrindo parênteses, eu estou em home office, então tem uma criança aqui do meu lado em aula. Fica tranquila, fica tranquila, Gil. Então, assim, qual é a identidade que você escolhe? Eu escolho ter a identidade de Cristo. Aquele que diz que eu sou mais do que vencedora, que já venceu todos os obstáculos, que diz que eu sou herdeira de uma coroa. Então, eu pego essa coroa e coloco aqui e me posiciono. Ou seja, eu sou líder, chamada para ser general de guerra. Chamada para reinar. Então, de posse dessa verdade, eu tenho minha crise de identidade, que é a base da pirâmide, totalmente fortalecida. O que é que vai acontecer?
Meio da pirâmide, crença de capacidade, é a de realização. Quando eu sei quem eu sou, Daniel, eu faço o que tem que fazer. Porque não vai ninguém no mundo dizer que eu não sou capaz, porque eu sei que eu sou capaz. Ninguém no mundo dizer que eu não vai dar certo, porque eu sei que se não der certo, eu vou aprender para fazer de novo e fazer de maneira certa. Porque a gente não erra, ou acerta ou aprende. Então, assim, aí eu vou ter consciência de que a opinião dos outros é só a opinião dos outros a meu respeito, não condiz com a minha verdade. É, por exemplo, como se eu estivesse xingando, Daniel, seu careca! Vai te atingir, Daniel, isso? Não, porque você não é careca. Porque você tem consciência de que você tem cabelo. Ou seja, a gente só se envenena se a gente beber do veneno. Se não beber do veneno, ou seja, a opinião das pessoas a nosso respeito é só a opinião das pessoas, não interfere em nada na minha verdade, na minha crença de identidade. Eu sei quem eu sou. Então, se alguém me diz que eu não sou capaz, ou que eu vou ser ridícula se eu fizer, dane-se a opinião dela. Eu vou fazer de todo jeito. Porque quem tem medo do ridículo jamais se aproxima do extraordinário. Então, eu tenho a minha crença de identidade fortalecida, sei quem eu sou, faço o que tem que fazer, que é a minha crença de capacidade, eu sei que eu sou capaz. E aí, a crença de merecimento, o ter é consequência. Ou seja, sei quem eu sou, faço o que tem que fazer, tenho. O que é que eu quero ter? Sucesso, dinheiro, autoridade, liderança, reconhecimento. Eu vou ter o que eu quero ter. É tipo a plantação e a colheita. Ou acerta ou aprende, né? Assim? Exatamente. Exatamente. Olha, o outro livro que fez muito sentido e faz muito sentido para mim, que a minha mentora me recomendou, foi esse daqui. Ele é um dos top livros aí, um dos livros mais vendidos no Brasil. Você pode acessar aí, está lá nos top 100 livros mais vendidos. Ele se chama Essencialismo. Nossa, que livro fantástico também, não é, Gil? Exatamente. Esse livro fez muito sentido para a minha vida, Daniel. Consigo compartilhar, gosto de compartilhar ele, porque muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Até pela necessidade de ter alta performance profissional e bons resultados financeiros, a gente acaba fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente gasta, a gente pega a nossa energia e dilui ela. Imagine um círculo com várias setinhas, ou seja, a nossa energia diluída para vários ângulos. E aí o que acontece? A gente não tem alta performance em nenhuma deles. A gente chega ao final do dia cansado, exausto, ao final do mês sem o resultado financeiro que gostaríamos, sem o ter, né? Sem o que a gente buscou, autoridade, sucesso, dinheiro, seja o que for, mas a gente deu o nosso melhor, só que a gente diluiu a nossa energia. E aí o essencialismo fala exatamente sobre isso. Pegue o círculo ali e coloque uma seta só. É uma coisa por vez. Foque a sua energia em um projeto. Faça, invista seu tempo, seu intelecto, sua energia até ele dar certo. É que nem um bebê. Um bebê quando nasce não sabe andar, obviamente. Começa a engatear, a se rastejar, depois engatia, segura nas coisinhas, levanta, começa a andar, ensaia os primeiros passinhos, tropeça, cai, levanta, tem resiliência, vamos para cima. E depois ele começa a correr. Bebê correndo, criança correndo, é tempo de nascer outro projeto. Porque aquele já está ali, independente. Então, é isso, é essencialismo, é você focar a sua energia. E quando você entende isso, você acaba aplicando nas outras áreas. Aquilo que eu falei para a Hilária, não gaste sua energia com isso. Hoje, se qualquer situação, dentro do contexto familiar, fora do contexto familiar, no trabalho, seja onde for, vai minar minha energia, ai, tô com preguiça. Não gasto minha energia, Daniel, não gasto, porque a energia que eu tô gastando ali para resolver treta dos outros, para me importar com a vida dos outros, eu tô deixando de investir no que faz sentido para mim, do que vai me trazer algum resultado. E aí o resultado é o que eu tô buscando, seja ele qual for, dinheiro, sucesso, seja qual for. Inclusive, Gil, a capa do livro, eu vou até focar aqui, ó. Se vocês olharem bem aqui para a capa desse livro, vocês vão entender o quê? Que ele realmente reforça toda essa fala que a Gil acabou de falar. Ou seja, ele bota um monte de traço aqui no canto, ou seja, que são os outros focos, as outras coisas que vêm, as coisas que ficam puxando a sua atenção e que não são prioridades, e aí é o que acontece no essencialismo, ó. O círculo todo nele, todo concentrado, ou seja, para que você possa focar, aprender a focar naquilo que você deve realmente focar e, isso que a Gil falou, concentrar a sua energia. Quero mandar um abraço para Elis Rocha, direto de Brasília, essa grande consultora condominial. Gil, olha o que ela colocou aqui, minha amiga Elis Rocha. Eu sonhei com essa conversa, tô chocada. Ela colocou aqui um monte de depoimentos, ela disse que era o que ela estava precisando ouvir, certo? A nossa querida Labela Lola. Ontem eu estava no papo, hoje eu resignei. E o pessoal está colocando aqui. É isso mesmo, ressignifiquei. Tem vários depoimentos aqui nesse sentido, tá? Pessoal, ó, nós chegamos aí
deixa eu ver aqui, temos mais cerca de 20, deixa eu ver, não, 19 minutos de live. Nós vamos dedicar esse tempo agora. Vou dar uma olhada aqui no histórico. Gil, se quiser ir falando enquanto eu procuro, pode complementar, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no histórico. Enquanto eu vou olhando o histórico, peço que vocês coloquem também suas outras dúvidas. A gente vai dedicar agora esse tempo final para poder... Deixa eu ver se todas as perguntas... Já fiz as perguntas que selecionamos, então agora a gente vai dedicar esse tempo final a responder as dúvidas de vocês. Tá ok? Gil, tá contigo a palavra. Vamos dar comigo a palavra. Ele joga aí a bola e vamos lá, né? Gente, eu queria falar, sabe sobre o quê? Enquanto o Daniel procura aí, sobre o perdão. O perdão a gente pede perdão não para quem merece, é justamente para quem não merece. Então, viver em comunidade, viver em um condomínio, é preciso estar constantemente perdoando o outro, né? Que pisou na bola com você, que não respondeu o seu bom dia no elevador. Muitas vezes o outro, né? A gente volta à questão da empatia, tá com tantos problemas. Então, perdoe, siga perdoando. E não é pelo outro, tá? Porque, como eu falei, o outro pode até não merecer, mas é por você. Quando você perdoa, é como se a nossa vida fosse um rádio. Então, você sabe quando você tá o rádio manual, sem ser o digital? Que você está procurando ali o dial certo e fica na frequência cheia de ruído até você encaixar na certa. Esses ruídos é a falta, muitas vezes, de perdão na sua vida. Vai perdoando, porque isso vai te tornar leve, sabe? Você tira a mochila, tira as pessoas que você está carregando, os pesos, e anda leve, porque não importa, gente, em nenhuma comunidade. A gente está falando aqui sobre condomínio, então eu vou frisar nisso, mas também sobre nossa família, que é nosso primeiro contexto social ali, né? Não adianta a gente ter razão, não adianta a gente ganhar o mundo e se perder no processo, né? Não importa quem teve a ideia dentro do condomínio, não importa, importa que aquela ideia entre em funcionamento para o bem de todos, né? Porque qual seria a graça se só fosse para o meu bem? Qual seria a graça se só fosse para o meu benefício? Né? Então, assim, não adianta a gente ganhar o mundo, a gente ter razão, a gente ser o dono da ideia e se perder no processo. Viu? É isso. Muito bem. Olha só. Eu vou falar outra frase, eu não posso deixar de falar essa frase. Eu ia falar lá no finalzinho, mas para eu não esquecer, eu vou falar logo. Você sabe que quando a gente começa a falar, o tempo vai lá e gasta todo o tempo e a gente pode ser que a gente não consiga falar. E a gente não pode deixar de falar. Outra frase muito marcante da Gil, que a gente inclusive compartilha muito lá no Papo Condominial, é: não aceite menos do que você merece. Essa é a frase que eu mais gosto da Gil. Gil, o que é que você quis dizer? O que você quis comunicar? Dá clara, a frase está muito clara. A frase é muito clara, mas assim, fala para o síndico por que ele não deve aceitar menos do que ele merece. Porque ele é líder, porque ele foi chamado para ser general de guerra. Então, o líder deve se posicionar como tal. Aquela nossa fala inicial. Então, começando pelo síndico, não aceite menos do que você merece, não aceite insulto, não aceite desrespeito, não aceite nada que não seja o que você merece. Mas aí o que é que você merece? É o que você comunica merecer. Essa é uma chave também. Porque se eu entendo que eu mereço qualquer coisa, é qualquer coisa que vão me dar. Né? As pessoas só fazem conosco o que permitimos que façam conosco. O que a gente não permite, as pessoas nem ousam. Porque aquela história, aquele exemplo que eu dei da cadeira, eu nem dou espaço para isso. Eu estou bem posicionada no cargo, na função, né? Onde eu fui colocado para estar. Onde eu fui instituído para estar. Né? Então, começa a partir daí. E essa frase, Daniel, ela tem um contexto totalmente amplo em todos os pilares da nossa vida. Eu citei hoje cedo para uma coach que Jesus está lá em João 10:10, se eu não me engano. Eu vim para te dar vida. Nossa, já estaríamos muito no lucro, porque ter vida. Gente, o primeiro principal milagre não é obter sucesso lá, né, na nossa gestão no condomínio ou nas nossas redes sociais, ter um grande número de seguidores. Não, ganhar muito dinheiro, o primeiro e principal milagre é aquele quando a gente abre o olho. Que tem fôlego de vida. Né? Então, só depois é que a gente vai começar a realizar coisas. Só depois. Então, esse é o principal milagre. Já ter vida já estaria bom demais. Mas o versículo não termina aí. Diz, e vida em abundância. Opa! Quando me contaram isso, eu tomei posse dessa verdade. Ou seja, abundância. Não é nada meia boca, não é nada qualquer coisinha. Hoje a minha filha citou um termo, quando a gente tiver, ela falou o nome no diminutivo. Eu falei, opa! Aí eu falei no aumentativo para ela. Porque, no mínimo, a gente pode ter a palavra normal, sem ser aumentativo ou diminutivo. Mas eu não gosto de diminutivos. Porque a gente reduz o nosso merecimento a tão pouco,
né? Então, assim, o que eu aceito? Aí vamos falar de relacionamento amoroso. Às vezes a carência leva as pessoas a terem qualquer tipo de parceiro ou parceira, depois sofre com isso. Por que será? Você está aceitando menos do que você merece. A gente vem para aquela questão da crença de identidade. O posicionamento dentro de um condomínio. Para mim, o que disserem, eu vou dizer amém, eu não vou falar sobre a minha opinião, não vou questionar nada. Então, é o que você aceita, cale sua boca e faça o que tem que ser feito. Sem Depois não mimimi, reclame, sem não é? vitimizar. Depois Não reclame, exatamente, porque você aceita qualquer coisa, né? Você Verdade. aceita que a pessoa esteja ali. No caso do síndico, né? Aceita que as pessoas façam ele de gato e sapato. Depois ele vai reclamar de quê? Que ninguém respeita. A autorresponsabilidade. Você não se respeitou. Você não honrou a sua coroa que você está ali como um general, como um líder. Então, não aceite menos do que você merece em todas as áreas da vida, no seu ambiente de trabalho, na sua vida financeira. Lembrando que tudo já é nosso, tudo já é, né? Tudo está circulando, tudo é energia. Então, faz o download disso, do céu, de todas as bênçãos que já foram dadas para nós. E vamos seguir, sem aceitar menos do que merece. Com certeza. Arnaldo Medeiros Neto, quais as ferramentas você usaria em condomínios para diminuir o egoísmo e a pouca responsabilidade coletiva nos condomínios, pois existe pouca imersão nas mudanças de comportamento? A pergunta do Arnaldo, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Arnaldo, você tem que me levar para palestrar no seu condomínio para falar sobre autorresponsabilidade, né? Porque as pessoas autorresponsáveis, elas não colocam a culpa no outro, né? Elas vão saber o que cabe a elas, o que está errado nelas, elas vão consertar. Uma vez tudo isso ressignificado dentro de nós, o convívio social é muito mais fácil, né? Então é isso. Dá um livro de presente sobre autorresponsabilidade do Paulo Vieira para todo mundo, coloca lá, sorteia, faz um bazar, qualquer coisa. Ensina as pessoas. O conhecimento, gente, é libertador. Né? Não basta ter só conhecimento, tem que ter aplicabilidade e sabedoria. Mas o conhecimento é libertador, tem que levar conhecimento para as pessoas. Porque cada um tem um processo de evolução, Daniel, e cada um só dá o que tem. Eu posso estar no degrau 5, a minha colega Maria Ana pode estar no degrau 2, está tudo bem. Ela não tem que vir para cá, se fizer sentido para ela, ela vem. Mas eu também não sou obrigada a estar lá no 2. Se cada um tem seu tempo de evolução, de busca de conhecimento, mas se eu entendo, por exemplo, é transbordo. Se esse livro fez sentido para minha vida, eu consigo transbordar na sua, faz sentido para a sua, você já falou aqui para toda a sua audiência. Então, olha só, aí é a escolha. Quem quiser vai buscar esse conhecimento, certo? Foi ofertado. Quem achar que não precisa, não vai buscar e vai permanecer na mesma. Ô Gil, o Ferreira Hora, que é uma das maiores administradoras e um dos caras que mais gerencia prédios em Maceió, nossa querida Maceió, aqui vizinho, tão pertinho, falando assim, Gil, vou querer você aqui em Maceió, Gil. Uma das maiores administradoras de condomínio lá de Maceió, viu, Gil? Ferreira, eu vou aqui, só um minutinho, viu, Daniel? Eu vou aqui arrumar minha mala e já chego em Maceió. Eu faço em 3h10. Eu amo essa É um sacrifício, não é, Gil, ir para Maceió? Fala para mim esse sacrifício que é ir para Maceió. Com aquele mal horroroso, né? Olha, eu sou apaixonada por sua terra, muita gratidão, Ferreira. É só convidar que eu vou sim, com certeza. Muito honrada por isso. Deixa eu ver. Olha lá, a Elis Rocha de Brasília, que há pouco comentou, você precisa levar Gil para os eventos de síndico. O síndico anda tão machucado. Gil, vá se preparando também para viajar ao Brasil com o Papo Condominial, porque a audiência aqui, viu, vou te contar. Tá pedindo aí para repetir o encontro, estão adorando aqui a nossa live, muito elogio, muito coraçãozinho, tá? Pessoal, ainda temos aí, já estamos bem no finalzinho, menos de 10 minutos para encerrar a live, mas a gente consegue ainda dar uma atenção aqui para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho, bastante elogios, tá? Geraldo, live maravilhosa, questões super pertinentes sobre relacionamento entre síndicos e moradores. O síndico não é dono, ele é representante do bem-estar da maioria. Este é o principal ponto. Verdade, amigo? Com certeza. Sim, com certeza. Inclusive dele mesmo, da família dele, né? Até porque síndico não é uma gestão hereditária, né? Ele vai trocar o síndico e ele vai passar para o outro papel depois de ser morador, né? Então ele precisa pensar nisso. Denise Genzas, direto de Porto... Olha, Gil, tem gente de Manaus até Porto Alegre aqui nessa live. O Brasil inteiro está aqui nessa live, viu, Gil? Ó, Denise Genzas, direto de Porto Alegre. Somos reflexos dos nossos pensamentos, eles provocam sentimentos que desencadeiam em nossas ações. Portanto, precisamos ter ciência que o nosso resultado vem desses fatores.
Olha a pergunta. Exatamente, ó. Todo pensamento, ó, tudo que comunicamos gera um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Quando a gente sentimentaliza, esse pensamento fica muito mais poderoso. E todo sentimento gera uma crença. Toda crença é autorrealizável, acontece. Então é isso, né? Enquanto eu fico ali declarando e pensando que vai dar treta no condomínio, que as coisas não vão dar certo, que aquela atitude do síndico, eu tô jogando energia o tempo todo, sentindo aquilo ruim, resultado não vai dar certo mesmo. Nem que o Olha, síndico se esforce, que seja genial. Então, assim, é preciso que todo mundo coloque a energia positiva. O pensamento negativo ativa a parte negativa cognitiva do cérebro. E aí a gente joga, aproveitando esse momento agora de pandemia, Daniel, a gente joga toda a nossa energia, a gente foca toda a nossa energia para o cérebro, ou seja, a gente vai ficar com a imunidade baixa. Então, até isso, a gente precisa se preocupar. Ou seja, a gente atrai, né? Ah, eu fiquei doente. Por que será? Né? Porque você está ali o tempo todo jogando energia ruim, com pensamento negativo, aquela pessoa que ninguém aguenta ficar perto, aquela pessoa vitimista, negativista. Então, assim, é autorresponsabilidade novamente. Cuida de si, relaciona-se bem consigo mesmo. verdade. Gil, eu estou aqui cronometrando o tempo para a gente não ser cortado ali pelo tempo e não dar tempo de se despedir, tá? Então, temos aí os últimos 5 minutos, tá? Vamos só responder a última pergunta muito boa que veio lá de Recife, Pernambuco, do Eduardo, da Next Auditoria Condominial. E aí, vamos dar até 2 minutinhos para essa resposta, mais 1 minuto para mim se despedir e você para a gente encerrar a live, tá legal? Combinado. Pergunta da Next Auditoria Condominial. Olha, Gil, pergunta maravilhosa. Quais são os sentimentos mais frequentes na rotina de um trabalho sob pressão? Especificamente sobre pressão, ele perguntou aqui o Eduardo da Next Auditoria. Aí vai depender de como a pessoa que está sob pressão está. Por exemplo, eu vou citar o meu próprio exemplo. Eu iniciei no jornalismo impresso, e era a pressão que eu fazia reportagem especial e eu passava uma semana fazendo jornalismo investigativo para escrever essa matéria que sempre acabava ocasionando ser a manchete do jornal. Ou seja, o jornal inteiro estava sobre a minha cabeça, a pressão, os donos, dependia a manchete de mim, a venda do jornal na segunda-feira dependia de mim, de quarta a sexta eu já não dormia mais. Eu já não dormia mais. Porque eu precisava pensar no título, eu precisava pensar no texto, eu não dormia mais. Era uma pressão. Só que outrora eu não tinha inteligência emocional para gerir isso. Hoje eu continuo trabalhando. Aí hoje eu sou mentora, coach, palestrante, trabalho no rádio, na TV, tenho filhos, tenho casa, tenho uma vida para gerir. E aí as pessoas me perguntam como dou conta. Gestão de tempo, inteligência emocional. E o detalhe é que eu dou conta de forma leve. As pessoas, não sei o que, eu tô nem aí que tá a pandemia, tô trabalhando, tô leve, tô feliz. Chega à noite, vou andar 6 quilômetros dentro do condomínio, tá, gente? Vou andar, já fiz o treino em casa de musculação, né? Eu vou andar à noite. Ou seja, é gestão de tempo. A gente volta para a inteligência emocional. A pressão, o que é que a pressão vai fazer na gente é o que a gente permite que a pressão faça. Ela vai a pressão. Outro exemplo. A gente vai construir uma casa, um prédio, né? Pegando aqui o gancho de condomínio. 3 minutinhos. Sobre a areia. Qualquer tempestade, qualquer pressão vai derrubar esse prédio. Agora, se a gente constrói sobre um alicerce fortalecido, que é aqui é a cabine de controle, pode vir a tempestade, o vento, o tsunami, que o prédio vai ficar lá no alicerce fortalecido. Então, é sobre você. Fortaleça o seu emocional. Perfeito, perfeito. Obrigado a todo mundo que chegou aí por último. Meu amigo João Barroso, da Torre Condor, que é a administradora do condomínio Aracaju. Gente, agora só me cabe fazer uma despedida aqui, tá? Vou fazer minhas considerações finais, a Gil, para a gente encerrar. Convidar todos amanhã. Amanhã tem live também do Papo Condominial sobre engenharia condominial. A live não vai ser aqui, tá, gente? Amanhã é a grande live, a gente chama de mega live. A mega live não é porque é mais importante do que essa, porque são 5 convidados e o tempo de duração é maior, tá? Então amanhã, exclusivamente no Instagram, todo mundo lá, 5 da tarde, todo mundo lá no... Desculpa, Instagram não, YouTube e Facebook simultaneamente, ok? Gil, obrigado por tudo, obrigado pela sua entrega, obrigado por escolher estar aqui conosco hoje. Sem sombra de dúvidas, acaba de nascer uma nova palestrante do segmento condominial e consultora para as administradoras, síndicos do Brasil inteiro, que vai chover aí de convite. Depois que acabar essa live, adicione a Gil, vocês estão vendo o perfil da Gil aqui, marque ela, pode fazer contato. A Gil atende, não é problema, a distância dela está em Aracaju, você está em outros estados, a Gil atende gente em outros países, inclusive, se vocês querem saber, tá? E esse é o nível da pessoa, Gil.
vamos se despedir do pessoal. Pode falar até o tempo acabar. Acredito que tem mais 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2. O tempo é seu. Obrigado, Gil. Perfeito, perfeito. Estou muito honrada, muito grata, Daniel, por esse convite, por ter, pelo que eu vi aqui do feedback, ter conseguido agregar alguma coisa para a vida das pessoas, para esse segmento tão importante, que tem um impacto tão grande. Parabéns pelo trabalho que você está realizando. Você é fantástico. Eu tiro o meu chapéu, te aplaudo de pé. Parabéns por isso. Estou realmente muito honrada por esse convite, muito feliz. Ganhei meu dia aqui com esses feedbacks maravilhosos. E, Daniel, vamos pedir, aliás, para as pessoas fazerem um print, né? Vou parar de falar para não sair falando. Exato, gente. Para Não deixe de fazer isso. postarem e colocar aí um código que fez sentido para elas, né? Deixa eu parar de falar para sorrir, né? É isso, pessoal. Coloca aí um código que fez sentido, porque esse é o segredo do transbordo, né? A gente aprende algo para transbordar na Contagem vida do regressiva, outro. 20 segundos. 20 segundos. Pode continuar, 20 segundos. É isso, é só transbordar na vida do outro. Muita gratidão, Daniel. Fica com Deus, continue realizando, viu? Ainda mais sucesso para você. Obrigado, pessoal. Muito importante esse feedback de vocês. A gente está aqui por vocês. O nosso combustível é cada um de vocês. Saudações condominiais a todos e até a próxima live. Tchau, tchau!